Fala galera, aqui é o Vini da Física e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre termologia. Um conceito muito importante para a gente na termologia é o conceito de calor. Calor é energia transmitida entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Ou seja, se eu tenho um corpo que está mais quente e um corpo que está mais frio, isso quer dizer que o calor sempre vai sair do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, beleza? Outra coisa que é importante saber também são as formas de transmissão desse calor, ok? Nós temos três formas de transmissão. A primeira é a condução. Se você tem um corpo e você começa a esquentar ele de um determinado lado, ele vai esquentar aqui. O que acontece? As moléculas desse corpo vão começar a se agitar e vão agitar a próxima molécula, que vai bater na próxima, que vai agitar, que vai bater na próxima, até que vai chegar em um outro ponto desse corpo. Se você colocar sua mãozinha bem aqui, você vai perceber que conforme o tempo passa, esse ponto aí do corpo vai esquentando, ok? Justamente por conta da condução. Temos aqui a nossa segunda forma de transmissão do calor, que é a convecção, beleza? A convecção não é exatamente uma transmissão de calor, mas mais a maneira que os fluidos agem devido ao aumento de temperatura deles em um determinado ponto. O que acontece? Quando você esquenta um fluido, né? Lembrando que fluidos podem ser tanto gases quanto líquidos. Aqui, usando de exemplo esse bule com água, o que acontece? Você ferve essa água. Quando você ferve um fluido, ele tende a subir. E aí depois, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo energia. E aí, quando você fica mais frio, ele desce, ok? Então, ele volta para cá, se esquenta de novo e sobe. E por aí vai. E forma esse ciclo que a gente chama de convecção, ok? E por último, nós temos a radiação. A radiação é a propagação do calor por meio de ondas de calor, ok? Sabe quando você vai colocar sua mão assim em frente a uma fogueira ou a um fogo qualquer assim, e você sente aquele calor chegando assim à distância na sua mão? Justamente isso é a radiação. E é justamente por meio da radiação que o calor do Sol chega aqui na Terra. Outro conceito importante que a gente precisa estudar é o de bons condutores e maus condutores térmicos. Observando aqui a parte de condução térmica, né? Lembrando que a gente viu condução, convecção e radiação. Agora, olhando só para a condução térmica, que é um tema que o Enem gosta bastante, a gente vai ter aí algumas coisinhas para explorar. O primeiro é definir um bom condutor de calor. Isso quer dizer que esse cara vai conduzir o calor mais rapidamente, passando a sensação de que ele está mais frio ou mais quente. Então, por exemplo, quando você coloca sua mão na maçaneta da porta e quando você coloca a mão na porta, digamos que ela seja feita de madeira, você vai achar que a sua maçaneta de metal está mais frio do que a madeira, o que é mentira. Eles estão provavelmente na mesma temperatura, mas como o metal conduz o calor mais rapidamente da sua mão, você tem uma sensação de frio, quando na verdade isso daí não tem nada a ver com a temperatura dos corpos. A gente diz que a sua condutividade térmica é alta quando isso acontece, beleza? Quando ele é um bom condutor, sua condutividade térmica, que a gente chama de K, como está escrito bem aqui, ela vai ser alta. E um bom exemplo de bons condutores é justamente os metais. E aqui agora nós temos os maus condutores de calor, que são os isolantes. Nós chamamos de isolante. Eles conduzem o calor muito vagarosamente. Daqui é um V, não é um R não, beleza? Eles conduzem muito vagarosamente o calor. E aí a gente diz que a sua condutividade térmica é baixa. Por exemplo, a lã, a madeira e o vidro, né? É por isso que quando você fica debaixo do seu cobertor, ele é quentinho. Não é porque ele está te aquecendo, mas é porque todo mundo, todos os seres vivos, eles emitem calor, né? Quando você coloca a sua coberta em cima de você, você está emitindo esse calor e está esquentando o ar à sua volta. Mas como o seu cobertor provavelmente é feito de lã, de um mau condutor de calor, isso significa que ele vai conduzir mais lentamente esse calor para fora. Então ele vai deixar o calor mais confinado ali dentro desse espacinho. Por isso que você se sente com calorzinho quando isso acontece. Outro conceito bem importante para a gente vai ser o estudo dos gases. Aqui para o estudo dos gases, a gente vai ter primordialmente a equação geral dos gases, beleza? Que vai descrever transformações gasosas. Aqui na física, a gente estuda a transformação dos gases. Ou seja, o gás ele pode aumentar, diminuir, aquecer, acontecer várias coisas com ele, mas ele continua sendo sempre o mesmo gás. E nós vamos poder estudar essas transformações por meio dessa equaçãozinha bem aqui, que a gente chama de equação geral dos gases. Ela vai relacionar essas variáveis de estado, né? Sendo que as variáveis de estado são pressão, volume e temperatura, ok? Isso são chamados de variáveis de estado. Tem que ficar com esse nomezinho na cabeça, porque o Enem adora explorar esse nome. Valor de variáveis de estado já sabe que é pressão, volume e temperatura.
Aqui a gente pode ver que um gás, antes de se transformar, ele vai ter uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Depois que ele sofre a transformação, ele vai possuir uma diferente pressão, uma outra temperatura e um outro volume. Aí nós vamos ter dois tipos de transformações gasosas, ok? A primeira delas vai ser a transformação isobárica. A transformação isobárica é uma transformação em que a pressão continua constante. Isso quer dizer que a pressão que o gás tinha no começo é igual à pressão que ele tinha no final. Mas o resto tudo vai mudar, volume e temperatura muda, ok? Lembrando, olha só aqui em cima como que era a nossa fórmula. Quando a pressão é constante, a gente pode tirar a pressão dessa fórmula e fazer os cálculos só com volume e temperatura, ok? Depois nós temos a transformação isotérmica. A transformação isotérmica vai cortar a temperatura. Por quê? Porque nas transformações isotérmicas, a temperatura é constante, ela não muda. Então, ao invés de cortar a pressão, agora a gente corta a temperatura. E por último, temos a isovolumétrica ou a isocórica, beleza? São dois nomezinhos diferentes que falam da mesma coisa. É uma transformação gasosa que o volume continua o mesmo, ele é constante. Então, em vez da gente cortar ou pressão ou temperatura, a gente corta o volume, beleza? Para fazer as nossas continhas. Agora, uma coisa muito importante aqui para a gente é justamente a quantidade de calor. Aqui a gente vai ter dois tipos de quantidade de calor. Vai ser o calor sensível e o calor latente, ok? O calor sensível, galera, a gente vai usar quando ele não mudar o estado físico da nossa substância. Então, a nossa substância, se ela estiver líquida, ela pode esquentar ou esfriar, aumentar a temperatura ou diminuir, mas não pode mudar o estado físico. Se mudar o estado físico, não é mais calor sensível. Isso quer dizer que a gente pode calcular a quantidade de energia que um corpo recebe ou que um corpo perde quando ele muda de temperatura, né, galera? Quando ele aumenta a sua temperatura, ele está ganhando energia. Se ele diminui sua temperatura, ele está perdendo energia, ok? A gente pode descobrir quanto que ele ganhou ou quanto que ele perdeu por meio dessa formulazinha aqui, ok? É o Q macete. Em que o Q, lembrando que Q é calor e calor é energia, né? Então ele vai ser medido ou em calorias ou em joules, beleza? Depende de como a questão te dá. Teremos M, que é a massa da nossa substância, que está esquentando ou esfriando, que vai ser medido em gramas ou quilogramas. Vamos ter o calor específico do nosso material, que vai ser medido ou em calorias por gramas graus Celsius, ou em joules por quilogramas graus Celsius. E temos a variação de temperatura, que é o ΔT. Galera, sempre que tiver variação de temperatura, tiver esse deltazinho aqui do lado, não esquenta. Pode usar tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Só não pode usar em Fahrenheit, beleza? E aqui a gente vai ter o calor latente, ok? Já o calor latente é justamente o calor que o corpo recebe ou que ele dá para o ambiente quando ele está mudando o seu estado físico. Ele pode estar derretendo, pode estar congelando, pode estar ebulindo, né, evaporando, tanto faz. Se ele estiver mudando de estado físico, ele vai ter calor latente, ok? Lembrando que mudança de estado físico é passar do líquido para o gasoso, ou do líquido para o sólido, ou do sólido para o gasoso, e por aí vai. Aqui a gente pode também descobrir quanto calor ele perde ou ele ganha através dessa formulazinha aqui, em que o Q vai ser o calor, em calorias ou em joule novamente, M vai ser a massa do corpo que está derretendo, evaporando ou algo do tipo, em gramas ou quilogramas. E L é o valor do calor latente, que vai dizer quão rápido ou quão devagar ele vai estar derretendo ou congelando. E aqui a gente vai ter a análise gráfica, galera, do nosso calor sensível e do calor latente. O calor sensível vai ser usado nessa situação aqui, em que não há mudança do estado físico, enquanto o calor latente vai ser usado, por exemplo, nessa situação aqui, que a nossa substância está congelando ou descongelando, né? Na temperatura de fusão dele. Aqui para cima vai ser a mesma coisa. Bem aqui a gente vai ter o calor sensível, nessa partezinha bem aqui que está subindo, e quando ele está evaporando, a gente pode ver aqui que está escrito temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Quando a nossa substância está em ebulição ou vaporização, esse daqui também vai ser o calor latente, ok? Então aqui nas transformações, né, nas mudanças de fase de vaporização ou de fusão, a gente usa a fórmula do calor latente, enquanto que quando ele não muda de estado físico, a gente vai usar justamente o calor sensível, ok? Que eu chamei de QS e o QL é o calor latente. Por último, mas não menos importante, uma coisa que o Enem adora colocar também são os conceitos de potência, beleza?
A potência, pessoal, é a variação da energia no tempo. Mas muitas vezes o Enem vai estar cobrando de você em uma questão de calorimetria, em uma questão de quantidade de calor, e vai querer a potência. Ah, a potência com que esquenta o chuveiro, a potência com que esquenta tal coisa. Então você já sabe que você vai ter que dividir, então o quê? O calor que você calculou pelo tempo que ele deu, ok? Esse daqui pode ser tanto calor sensível quanto calor latente. Depende do que a questão está pedindo para você. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês a visualizar melhor um pouquinho mais essa parte aí de termologia, belezinha? E é isso aí, espero ter ajudado. Muito obrigado pela atenção de vocês.